Olá, ouvintes! Eu sou a professora Camila e é um prazer estar com vocês no EAD na EPT Podcast. E eu sou o professor Lucas. E juntos vamos conversar sobre um tema muito importante. Isso aí. Hoje o nosso foco é dar uma olhada mais a fundo no capítulo 2 de um material bem interessante, né? Chama Trabalho, EPT e Lutas Sociais. Trabalho de quem e para quê? Foi escrito pela Alcidema Coelho Magalhães. Exatamente. A ideia é a gente investigar essa relação complexa entre trabalho, a educação profissional e tecnológica, a EPT, né? E como isso se conecta com as mudanças no mundo do trabalho, quem são as pessoas que buscam a EPT e, principalmente, como o trabalho pode ser um princípio educativo para uma formação mais crítica. Ótimo começo. E acho que vale a pena a gente fazer um gancho rápido com o que já foi visto no capítulo 1, né? Aquela ideia-chave da ligação forte entre trabalho e educação, teoria e prática juntas. Isso, aquela indissociabilidade. E como o trabalho, pensado como princípio educativo, é fundamental para a formação humana. Algo que, como a gente viu, está sempre em disputa, né? Especialmente na EPT. Pois é, e aí o capítulo 2, ele aprofunda isso de um jeito bem concreto, né? A autora quer analisar como essa ideia de trabalho aparece na EPT, mas olhando bem para quem está lá. Para os sujeitos, né? Para a diversidade enorme de estudantes, suas histórias, suas lutas, a busca por direitos. É muita coisa envolvida: gênero, geração, necessidades específicas, etnia, raça, comunidades tradicionais, migrantes, e tudo isso dentro desse cenário do mundo do trabalho de hoje, que não é nada simples. O capítulo fala que a gente está numa fase nova de acumulação de capital, com um modelo produtivo mais Flexível. O sociólogo Octavio Yanni, lá nos anos 90 já, né, ele já dizia que a base desse modelo é a flexibilização. Flexibilizar tudo: consumo, mercado de trabalho e, principalmente, os processos de trabalho. Tá, mas o que significa na prática? Quais são as marcas dessa flexibilização que o capítulo, baseado no Yanni, destaca? Olha, o Yanni falava de uma dispersão do trabalho pelo mundo todo. Assim, mesmo com as diferenças locais sendo enormes, né? Desigualdade social, econômica, cultural, racial, varia muito de lugar para lugar. Certeza. Existem processos globais que acabam definindo como o trabalho funciona hoje em dia. É um cenário, assim, desigual, diverso, mas tudo muito interligado, sabe? Entendi. E a formação para esse trabalho, como ela entra nisso? O texto fala das tais pedagogias do capital. O que seria isso? São aquelas abordagens na educação e na gestão que são muito voltadas para o que o mercado pede, né? Elas focam naquelas competências: saber, saber fazer, saber ser. A ideia é desenvolver habilidades, valores que ajustem a pessoa a esse mercado que parece instável, incerto, inseguro. O problema, muitas vezes, é que essa formação acaba ficando meio solta da realidade concreta, das necessidades mais amplas do trabalhador, da sociedade. É aí que a gente vê crescer a precarização, a informalidade, a insegurança. Aquilo que a gente hoje chama muito de uberização, né? Nossa, sim, a uberização, o capítulo até indica uns filmes, né? Do Ken Loach. Isso, Você Não Estava Aqui e Eu, Daniel Blake, são ótimos para sentir essa realidade. Recomendo muito. Boas dicas. E essa dinâmica toda global de flexibilização, como ela bate aqui no Brasil especificamente? O texto usa as temporalidades do Márcio Potman para analisar isso, né? Exato. O Potman traça 3 grandes períodos, 3 temporalidades, que se misturam para explicar os últimos 200 anos do trabalho por aqui. A primeira, que é a mais longa, é a da sociedade agrária. Certo. Essa é marcada por aquela transição super complexa do trabalho escravizado para o trabalho livre. E esse livre é bem entre aspas, né? Porque as condições eram péssimas, quase uma continuação da servidão, mesmo depois da abolição. Complicado. E quem eram os trabalhadores nessa época? Bom, tinha os ex-escravizados, né, com uma inserção muito difícil, marginalizada. Tinha os imigrantes brancos que a elite incentivou a vir, até com um projeto de branqueamento por trás.
E tinha também os mestiços pobres, os negros libertos, que já eram livres antes, mas com acesso muito limitado à terra, ao trabalho digno. As condições, no geral, eram bem degradantes. Nossa, isso deixa marcas até hoje, com certeza. E a segunda temporalidade? Essa seria a da sociedade urbana e industrial, ali mais ou menos entre 1930 e 1980. Foi um período de modernização, mas uma modernização meio conservadora, sabe? O mercado de trabalho se estruturou em torno do emprego com carteira assinada, a emprego formal. Isso virou até símbolo de cidadania, de ter direitos. A famosa carteira assinada. E aí chegamos na terceira, que é a nossa atual. Isso, a chamada sociedade de serviços. Segundo Postman, o Brasil entrou nela meio antes da hora, sabe? Sem ter consolidado o direito à fase industrial. E essa fase atual é marcada pela desestruturação daquele mercado formal. Crescem as formas de contratação mais individuais, flexíveis. Ah, aí que entram aqueles termos que a gente ouve tanto. Exato. É onde o Ricardo Antunes fala daquela trípode destrutiva: terceirização, informalidade e flexibilidade. É o mundo dos uberizados, dos pejotizados, dos contratos intermitentes. Entendi. E um ponto que parece muito forte no capítulo é que, apesar dessa cara nova, dessa modernidade toda, as velhas formas de exploração continuam ali, né? Às vezes até piores. Precisamente. A roupagem muda, mas a exploração persiste, muitas vezes intensificada. Só que, e aqui tem uma contradição importante no trabalho, mesmo com toda a alienação, a exploração, o sofrimento que pode causar, o ato de trabalhar ainda guarda uma semente de transformação. Como assim? Pode ser o ponto de partida para a resistência, para a organização das pessoas, para a luta por dignidade, por direitos, por emancipação mesmo. Ah, interessante esse ponto. É nesse cenário cheio de contradições, então, que a EPT se torna tão procurada? Por tanta gente buscando qualificação ou uma perspectiva melhor? E como entra a análise do Gaudêncio Frigoto nisso tudo? Exatamente nesse ponto. A EPT é vista como um caminho. O Frigoto, naquele trabalho clássico dele, Fazendo pelas Mãos a Cabeça do Trabalhador, ele analisou isso criticamente, começando lá pelo Senai. Ele mostrou que, historicamente, a formação na EPT foi muito guiada pelas necessidades do mercado, das empresas, para formar mão de obra para o trabalho assalariado. Certo. Ele critica muito aquela separação entre fazer e pensar, que está implícita em muitas pedagogias. Aquela ideia do fazer pelas mãos a cabeça, que sugere que o intelectual comanda o manual, ou que o capital comanda o trabalhador. Mas, e esse é o pulo do gato para a nossa conversa. O Frigoto também mostra a potencialidade de mudar isso. Ah, Ele defende que se a gente adotar o trabalho como princípio educativo de verdade, dá para direcionar a formação para os interesses dos próprios trabalhadores, promover uma visão crítica da realidade, a capacidade de mudar essa realidade. nossa, essa análise do Frigoto sobre essa tensão na EPT, se ela serve ao capital, se emancipa o trabalhador, é muito forte mesmo. Pensando nisso tudo que você descreveu, flexibilização, precarização, essas pedagogias do capital, focadas em ajustar para o mercado. Fica uma pergunta bem prática, né? Qual? Como que os educadores, as escolas de EPT, podem fazer no dia a dia para não cair só nessa de ajustar o estudante para esse cenário ruim? Como dá para promover de verdade essa formação mais crítica, mais emancipatória que o Frigoto fala, usando o trabalho como princípio educativo? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, para quem está na EPT com essa visão transformadora. Não tem receita de bolo, claro. Exige um esforço constante e consciente. Imagino. Implica questionar o currículo que vem pronto, as metodologias, a avaliação, até a gestão da escola. É trazer análise crítica do mundo do trabalho para o centro da aula do curso. É conectar o conhecimento técnico específico da área com as dimensões sociais, econômicas, políticas, ambientais que estão ali em volta. Tipo, não só ensinar a usar a máquina. Exato. Não é só ensinar a operar a máquina ou fazer uma tarefa. É discutir quem inventou essa tecnologia. Para quê? Quem ganha com ela? Em que condições ela é feita e usada? É ir além.
Faz todo sentido. Ampliar o olhar, né? E a procura pela EPT é gigante, como o capítulo mostra com dados do censo de 2023, aumentou mais de 12% de um ano para o outro. É muita gente. E a rede federal, né, com quase 700 unidades, quase 1 milhão de matrículas por ano, tem um papel enorme nisso. Com essa procura toda, essa importância da rede, quem são esses estudantes trabalhadores que chegam nas escolas? O que o censo diz sobre o perfil deles? O perfil é super diverso, mas tem alguns traços que chamam a atenção. A maioria é jovem, menos de 30 anos, uns 75%. Bastante. Se a gente olha a raça e cor, para quem declarou, né, mais da metade, 55,6%, são pretos e pardos, e essa proporção é ainda maior na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, e nos cursos FIC, de formação inicial e continuada. Chega a quase 80% na EJA e 77% nos FIC. Isso diz muito sobre quem está buscando a EPT como oportunidade. Nossa, realmente. E gênero? Tem diferença? Tem sim. A maioria é feminina em todas as idades, mas é mais forte ali entre 40 e 49 anos, que quase 63% das matrículas são de mulheres. Só que a diversidade vai muito além disso, né? Claro. O capítulo menciona estudantes indígenas, quilombolas, imigrantes, pessoas com deficiência, gente privada de liberdade, estudantes LGBTQIAP+, gente do campo, da cidade. É um público muito plural, com histórias, necessidades bem diferentes. Exatamente. E essa riqueza toda de perfis leva a outra questão que o texto levanta, baseado em autoras como a Maria Clara Fischer, a Naira Franzói, que é a importância de reconhecer cada estudante trabalhador não como alguém que chega zerado, sabe? Mas como o centro do processo. Alguém que já traz um monte de saber da vida, do trabalho, da cultura, das experiências. Fundamental isso. Aí a pergunta é: como é que a gente pode, na sala de aula, na gestão, nos projetos, valorizar de verdade e juntar esses saberes que o estudante já tem com o conhecimento da escola, o científico, o tecnológico? Como superar na prática aquela divisão chata e ruim entre teoria e prática, trabalho manual e intelectual? Acho que aí está o coração da proposta de uma EPT que quer ser emancipatória. A Fischer e a Franzói dizem que é justamente porque eles trazem esses saberes da vida, do trabalho, dessas práticas do dia a dia, que os estudantes são a chave para superar essas divisões. Faz sentido. Quando você articula esses saberes com o conhecimento escolar, não só a aprendizagem fica mais rica, mais significativa, mas você também valida quem o estudante é, a experiência dele. Outros autores que o texto cita, tipo Muniz, Santoro, França, eles falam do estudante como alguém que tem um patrimônio de experiências e saberes desenvolvidos pelo corpo si. Corpo si, gostei disso. Reconhecer esse corpo si, quer dizer, o estudante como um ser inteiro, corpo, mente, história, presente, exige uma mudança grande na forma de ensinar. É valorizar o que ele traz, conversar com as experiências dele, construir o conhecimento junto e não só para ele. Entendi. E voltando àquela imagem forte do frigoto que o capítulo usa, a meta não seria mais fazer pelas mãos a cabeça do trabalhador, mas sim fazer a cabeça do trabalhador com o corpo todo. O que essa imagem quer dizer na prática pedagógica? Como a gente junta pensamento e ação, teoria e prática, pessoa e sociedade? Olha, sugere pensar a formação como algo integral, que envolve a pessoa toda. A inteligência, as habilidades manuais, mas também a história de vida, a cultura, as emoções, o corpo dela inserido nas relações sociais reais. Fazer a cabeça com o corpo todo aponta para práticas na sala de aula que tentem juntar tudo isso. Que comecem da realidade vivida, dos problemas, dos desafios que os estudantes enfrentam na vida, no trabalho, na comunidade deles. Partir da realidade deles. Isso. Conectar o aprendizado técnico e científico com a compreensão crítica do mundo e com a capacidade de agir junto com os outros para mudar as coisas. É aquela ligação total entre aprender, fazer e ser um cidadão crítico. E para isso rolar de verdade, o texto fala que a EPT precisa partir da prática social mesmo, das lutas, das reivindicações dos estudantes e das comunidades deles. Nesse ponto, como que as escolas de EPT, principalmente a rede federal, podem se aproximar mais das organizações populares,
dos movimentos sociais, do campo, da cidade, para construir currículos e práticas que conversem de verdade com a realidade e o que esses trabalhadores precisam. Essa aproximação é um desafio constante, mas é chave. Exige que a escola saia dos seus muros, sabe? Que crie jeitos de conversar, de colaborar sempre com sindicatos, associações de bairro, movimentos de luta por moradia, por terra, por direitos. Um diálogo, né? Um diálogo ativo. Ouvir o que esses grupos precisam, entender as lutas deles e trazer essas questões para o planejamento das aulas, para os projetos de pesquisa, de extensão. E não é só a escola levando o conhecimento, é uma troca mesmo. Construir juntos os saberes, as práticas. É uma via de mão dupla. Exato. O capítulo até lembra que políticas importantes como o ensino médio integrado, o ProEja, elas nasceram muito de lutas sociais por uma educação pública de qualidade que tivesse o trabalho como princípio e a pessoa inteira como foco. Tensões das lutas sociais que estão rolando em volta. De jeito nenhum. A formação profissional está no meio de uma disputa de projetos de sociedade. De um lado, tem uma visão que quer mais adequar o trabalhador para o mercado, que muitas vezes é precarizado. Certo. Do outro lado, tem uma visão que busca uma formação humana completa, crítica, que fortaleça o trabalhador como sujeito da história, consciente dos direitos e capaz de agir para mudar a realidade dele e da sociedade. Se aproximar dos movimentos sociais, usar o trabalho como princípio educativo, isso fortalece muito essa segunda visão. Fica bem clara a complexidade do tema, os desafios são gigantes, mas o potencial de uma EPT que transforma de verdade também é enorme. Sem dúvida. Recapitulando um pouco o que a gente conversou hoje, a gente viu as mudanças profundas no mundo do trabalho, global e no Brasil, com essa flexibilização, precarização ganhando novas caras. Vimos como a EPT surge aí como um espaço fundamental de formação, mas também um campo de disputas. Isso. E discutimos a importância central de reconhecer quem são os diferentes sujeitos da EPT, valorizar os saberes, as experiências deles e lutar por uma formação que vá além de só ajustar para o mercado. Uma formação que mire na pessoa inteira, na crítica, na emancipação, baseada no trabalho como princípio educativo e ligada às lutas e realidades sociais. Perfeito. E para a gente fechar a nossa conversa, fica um convite mesmo à reflexão, né? Inspirado pelo que o capítulo provoca. Como é que a gente pode, cada um no seu lugar na IPT, ensinando na gestão, no apoio, ou mesmo como estudante, fortalecer essa perspectiva? Como construir juntos uma educação que converse com as lutas por direitos, que reconheça e celebre a diversidade das pessoas e que ajude de verdade na formação integral e na emancipação das trabalhadoras e dos trabalhadores? Excelente questão para a gente continuar pensando e, mais importante, agindo. Para continuar acompanhando essas discussões, fica o convite para inscrição aqui no canal, onde a gente vai seguir explorando temas importantes para a EPT. Isso mesmo. Se inscrevam, ajuda a não perder as próximas análises, compartilhem com os colegas, deixem comentários com as reflexões, as experiências de vocês. Isso enriquece muito o nosso debate. Até a próxima!